talvez não seja tão ruim assim. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui da sexta-feira, espaço onde avaliamos o que aconteceu na semana, tentamos já passar algum tipo de projeção, principalmente utilizando os gráficos, e uma leitura de contexto do que tudo que acontece no mundo. E aproveitando a leitura de contexto, queria convidá-lo a assistir a gravação do nosso Mestres da Gestão, que eu fiz na quarta-feira com o pessoal da Geo Capital, falando sobre investimentos internacionais. Eu tive os convidados, o Felipe e o André Kim, são dois sócios da gestora, e deram uma verdadeira aula de como devemos ter a cabeça voltada para investimentos no exterior, mesmo utilizando instrumentos locais, que são até uma certa facilidade, do seu ponto de vista de controle de carteira, de controle de câmbio e até controle fiscal. Então, vale a pena vocês assistirem, foi muito legal. É o último vídeo aqui do nosso canal, você encontra ele de forma bastante rápida e intuitiva aqui, não perca. Muito bem, e aí pessoal, fechando mais uma semaninha, eu já vou mostrar o gráfico aqui para vocês, onde estamos montando um pivô de baixa no nosso principal índice, marcando nova mínima, e pivôs de baixa antecipam a possibilidade da continuidade do movimento de baixa. E apesar de, em tese, termos recebido na semana anterior algumas notícias alvissareiras, né, no sentido de o Bolsonaro fez a carta, acalmou os mercados, mas os problemas em si não tiveram ainda nenhuma solução. Somente a questão dos precatórios, que foi votada na CCJ de ontem, com voto a favor, para que se tenha uma flexibilização no fluxo de pagamentos. Isso vai impactar de forma bastante positiva o nosso orçamento, mas o restante continua tudo pendurado. Entre eles, a peça orçamentária, que, segundo muitos especialistas, é uma peça de ficção, ainda está pendente, e todo o resto do que eu venho falando aqui praticamente semana a semana, nada mudou, apenas o IOF, que vai aumentar até dezembro para bancar o aumento do Bolsa Família. Então, isso impacta negativamente, principalmente o setor bancário e, especificamente, quem vai buscar funding, né, vai custar um pouco mais caro com essa subida do imposto sobre operações financeiras. Então, é uma notícia ruim no sentido operacional, mas quando a gente olha no contexto de que o dinheiro sai de outra fonte que não seja mais um buraco fiscal, talvez não seja tão ruim assim. É difícil eu medir isso agora. Mas o Scud dessa semana até vem menos de dentro do país e muito mais de fora do país, principalmente lá do Oriente, vem da China, né, o Evergrande, que é um grupo parecido com aquela história do Lehman Brothers, para quem vivenciou o mercado em 2008, onde o governo chinês teve que injetar agora 14 bilhões de dólares para que não haja correria e quebradeira em cima do mercado. Isso trouxe uma apreensão muito grande. Os mercados todos sentiram, não tem como não, já vou mostrar nos gráficos lá de fora também para vocês, e especialmente na questão da utilização e do crescimento chinês, começa a ser posto em xeque, riscos, tudo mais. Minério continua na sua derrocada espetacular, né, já caindo mais de 50% agora, voltando à faixa de $100. A gente olha para o preço da Vale e fica nítido, ou não só da Vale, praticamente todas as mineradoras sentiram exatamente o mesmo efeito. E mesmo o anúncio de distribuição de 40 bilhões de dividendos que a Vale vai operar até dia 31 de setembro, trazendo yield para próximo de 10% ao ano, não foi suficiente para brecar aqui a derrocada dos preços. E deixa eu colocar o gráfico aqui para que a gente já dê uma avaliada. Eu começo com o DI, porque ele de um certo modo, ele representa todo esse contexto que a gente vem falando. Cenário ainda de apreensão, o que acontece? A taxa de juros ainda sofre pressão ascendente. Então, voltamos para próximo do patamar dos 10 pontos percentuais no 24, e no DI 25 já passamos dos 10. Então, inclusive, numa taxa um pouco mais curta, um pouco mais longa, desculpa, 25, 10,21. No crédito privado, essa semana se tinham ofertas acima de 13% ao ano.
Na parte de inflação, IPCA mais 6,7. Então, as oportunidades, principalmente na curva um pouco intermediária que eu chamo é 4, 5, 6 anos, estão ainda com muitas oportunidades. Então, a janela ainda não fechou e eu recomendo que vocês fiquem bastante atentos a elas, porque garantir 12, 13, 14, até 15%, dependendo da inflação, na renda fixa não é de longe um mau negócio, né? Então, vamos ficar atentos a isso. Então, indo direto aqui para o nosso IBOV, já vamos verificar a formação de um pivô de baixa, o nosso principal índice. E como o título do nosso bate-papo de hoje sugere, a projeção desse movimento leva até o próximo suporte, que está na casa dos 110 mil pontos. Eu já vou projetar esse pivô aqui para vocês, sem antes projetar a linha de suporte. Vou botar aqui o último fundo, ó, 109.914 pontos. E quando vamos projetar o nosso pivô de baixa, colocamos aqui os preços e vejam onde a bruxaria vem parar, né? No 109.765. Obviamente que não quis ser preciosista no título e coloquei 110 mil pontos como um valor de referência. O volume de pressão vendedora hoje foi bastante expressivo. Nós estamos batendo aí próximo da casa dos 35 bilhões, então é um volume bastante alto, bem acima da média. E pivôs geralmente antecipam o que a gente chama de continuidade. Então, se é um pivô de alta, ele antecipa a continuidade do movimento de alta. Se é um pivô de baixa, ele antecipa a continuidade do movimento baixista. Então, eu diria que os 109.900, 110 mil pontos me parecem ser um suporte bastante importante. Acredito que mesmo no patamar atual, eu já venho falando isso nos outros vídeos para vocês e nos outros pontos de contato que temos aqui no canal da Focalize, os preços continuam bastante depreciados, existem bastante oportunidades cada vez melhores e quem tiver paciência, quem tiver estômago, pode começar a garimpar muita coisa boa. A Bolsa Brasileira, nesse patamar, ela está efetivamente muito barata. Mas como eu já também tinha antecipado no vídeo da semana passada, uma das minhas preocupações estava ligada à questão das bolsas internacionais, porque a gente não surfou a onda de alta. Tivemos as nossas mazelas internas e a gente só caiu nos últimos 3 meses, enquanto a bolsa marcava máximo em cima de máximo. No momento, as bolsas internacionais, conforme eu já vou mostrar aqui para vocês, elas oferecem um movimento de correção. S&P representa bem isso, praticamente montando um pivô de baixa agora em S&P. Eu nem vou mostrar as demais bolsas, porque o movimento está muito parecido, é apenas para exemplificar que estamos diante, nesse momento, de um movimento corretivo nas bolsas internacionais. O fluxo de capital estrangeiro não mudou muita coisa. Nós estamos aqui teve uma pequena entrada uma pequena saída e logo uma pequena entrada, mantendo exatamente na neutralidade. Ou seja, por enquanto está exatamente a mesma coisa. Não tivemos uma saída expressiva, mas também não teve nova entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa. E quando olhamos para todo esse contexto, muito mais lá de fora do que aqui de dentro, né? Porque as coisas aqui dentro, em tese, eu acho que vão acabar se ajustando. O movimento da CCJ aprovando a flexibilidade dos precatórios, fator positivo. Daqui a pouco o mercado ajusta o IOF, não vai ter pressão fiscal sobre o orçamento, também se ajeita. Daqui a pouco se vota a reforma administrativa. E assim vai indo, as coisas vão se ajeitando do jeito que o Brasil sempre caminhou. E o fundamento prevalece, né? As empresas continuam entregando resultado. Se olharmos no cerne do último trimestre, mais de 77% das empresas ofereceram resultado maior do que a expectativa que o mercado tinha. Não me parece que será muito diferente nesse próximo TRI agora. Ou seja, quando a gente olha para o fundamento, os preços, em tese, deveriam estar mais altos. E o que acontece quando o mercado se acalma? Os preços costumam retornar à lógica. E a lógica é aproximar-se do valor real das empresas. E se as empresas continuarem oferecendo resultado, isso vai acontecer inevitavelmente. Então, para quem tiver paciência,
tiver um olho clínico para encontrar algumas oportunidades interessantes, esse patamar de 110 mil pontos me parece muito, muito, muito interessante. E eu já ia esquecendo de mostrar o dólar para vocês. Também é bastante importante que a gente dê uma olhada como é que está a movimentação da moeda estrangeira, porque eu tinha uma expectativa que tivéssemos uma lateralidade. Lembram que eu mostrei o gráfico aqui para vocês? Que as médias estavam todas elas juntas, alinhadas, praticamente uma em cima da outra. E que a minha expectativa é que ficássemos aqui no intervalo entre 5,15 e 5,30. Nesse momento, apesar, inclusive, da força ascendente que o mercado demonstrou no pregão de hoje, o mercado agora no final do dia deu uma voltada e veio fechar aqui na faixa dos 5,30, que é o patamar que eu imagino que ainda seja da lateralização. Pode subir um pouquinho mais? Pode, mas não acredito em grandes subidas nesse momento aqui. Talvez vá a 105,32, 33, a bolsa próximo dos 110 e o DI nessa faixa de 10, 10,2, eu acho que começa a encontrar uma região de acomodação também. Enfim, é aquele velho resumo, né? Precisa piorar um pouco para melhorar. Então a bolsa pode ainda corrigir um pouquinho mais, mas vai começar certamente a atrair olhares um pouco mais interessados de quem olha para fundamento, para quem é frio e gosta de comprar muitas barganhas. Pessoal, espero que tenham gostado. É só dar o like, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem, apertem no sininho para que vocês sejam notificados dos nossos eventos. Dia 4 já está marcado o próximo Mestres da Gestão. Vou ter um tema super relevante, não vou dar spoiler ainda, mais adiante eu já passo o material aqui para vocês, mas já reserve o dia 4, 18h30, mais um evento aqui no nosso canal. E desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo descanso e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!